ouviu falar no dom de línguas? Será que ele ainda existe nos dias de hoje? E mais, será que é possível alguém cantar ou falar numa língua que nunca estudou? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse dom espiritual tão curioso que foi praticado desde a época dos apóstolos e também entre os primeiros santos dos últimos dias. O dom de línguas é um dos dons espirituais prometidos aos que têm fé em Jesus Cristo. Nas Escrituras, é descrito como a capacidade de comunicar o Evangelho em outros idiomas, mesmo que a pessoa nunca tenha estudado aquele idioma antes. Uma dessas passagens está em 1 Coríntios 12:10. Lá, o apóstolo Paulo enumera diversos dons espirituais que Deus atribuiu entre os membros da igreja, e dentre esses dons descritos no versículo, nós encontramos o dom da variedade de línguas e da interpretação de línguas. Esse dom pode se manifestar de duas formas: glossolalia e xenoglossia. Calma que eu vou te explicar cada uma delas. A glossolalia é quando alguém fala ou canta numa língua que ninguém ali conhece, nem mesmo a própria pessoa. Um exemplo disso aconteceu em 1835, numa reunião da igreja, quando Elizabeth Ann Whitney recebeu o dom de cantar de forma inspirada. Ela se levantou e começou a cantar numa língua que ninguém entendia. Mas aí, Parley P. Pratt, cheio do Espírito Santo, recebeu a interpretação daquele cântico. Esse tipo de manifestação era comum em algumas reuniões da igreja no século XIX e era considerado uma experiência espiritual inspiradora. Não há relatos mais recentes de glossolalia, mas também não há nada que impeça que essa manifestação de dom de línguas aconteça. Agora vamos falar da xenoglossia, que talvez seja a forma mais prática desse dom. Um exemplo desse dom de línguas aconteceu lá em Atos 2, que descreve o dia de Pentecostes. Os discípulos de Jesus falaram em diversos idiomas estrangeiros para que todas as pessoas ali pudessem entender o Evangelho. Nos tempos modernos, isso também aconteceu. Joseph Smith explicou que esse dom foi dado com o propósito de pregar entre aqueles cujo idioma não é compreendido. Ou seja, é um dom que ajuda no trabalho missionário. Há diversos relatos de missionários que falam sobre o poder desse dom. Eles são chamados para servir em um país diferente do seu e em pouco tempo já conseguem se comunicar e alcançar o objetivo desse dom, o de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse dom foi prometido nas revelações a Joseph Smith e muitos missionários desenvolveram na prática a xenoglossia. Eu quero relatar para vocês a história de 3 missionários que passaram por isso e registraram os seus testemunhos. O primeiro é o George K. Cannon. Ele tinha 23 anos e servia como missionário no Havaí em 1850. Ele se esforçava muito para aprender o idioma local. Exercia fé pedindo ao Senhor esse dom. Um dia, enquanto ensinava, sentiu algo estranho nos ouvidos. Depois disso, passou a entender o idioma com muita facilidade, quase como um passe de mágica. Mas nós sabemos que não foi mágica, foi Deus. O segundo é o Hiram Jensen. Ele servia na Noruega na década de 1890. Como todo missionário novo, ele enfrentava dificuldades por não saber falar o idioma local. Ele era muito ridicularizado pelas pessoas. Ele foi então a um bosque e orou sinceramente, pedindo o dom de línguas. Depois disso, testemunhou que passou a falar norueguês com mais facilidade do que ele falava o inglês, que era o seu idioma nativo. Agora me conta, você já assistiu o famoso filme Do Outro Lado do Céu? Se nunca assistiu, já coloca aí na sua listinha para assistir. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. E se você tá gostando desse vídeo, se ele tá sendo útil para você e você tá aprendendo coisas novas, clica também aqui para curtir, beleza? Agora voltando a falar do filme O Outro Lado do Céu, ele conta a história do John Groberg. Ele serviu como missionário nas Ilhas Tonga de 1954 a 1957. Ele era conhecido pelo povo como Kolipoki, uma adaptação local do seu sobrenome. A experiência dele com o idioma e com a missão foi marcante. Ele enfrentou muitos desafios de adaptação, entre eles, não saber o idioma. Aos poucos, ele começou a entender e falar o idioma nativo.
Ele sentiu a influência do Espírito em seu processo de aprendizagem. O dom de línguas foi essencial para que ele conseguisse não só se comunicar, mas também tocar o coração das pessoas. A sua história se tornou um exemplo de como o Senhor capacita os seus missionários com dons espirituais, quando estes se esforçam e confiam nele. Com o avanço do trabalho missionário, o entendimento do dom de línguas passou a ser mais associado ao aprendizado e à inspiração ao pregar em idiomas estrangeiros. Hoje em dia, o Senhor continua abençoando missionários e membros com esse dom, e muitos testemunham esse poder espiritual no cumprimento do seu chamado. Mesmo com o apoio dos centros de treinamento missionário, é um dom do Espírito que toca os corações e permite que a mensagem de Cristo seja compreendida em qualquer lugar do mundo. Isso não é incrível? Eu quero prestar o meu testemunho para vocês sobre o dom de línguas. Eu mesma recebi esse dom do Senhor na minha missão. Não, eu não servi em outro país. Eu servi aqui no Brasil, em Maceió, no idioma português. Mas eu vou explicar para vocês como eu vi esse dom na minha vida. Quando eu fui para a missão, eu quase não falava inglês. De verdade, eu sabia muito pouco. Eu conseguia entender poucas coisas do que as pessoas falavam, mas falar o idioma, então, impossível. Mas eu queria muito aprender, então eu tinha esperança de ter alguma companheira americana que me ajudasse e que me ensinasse o idioma. Adivinhem, eu não tive uma companheira americana durante toda a minha missão. Eu já estava quase aceitando o fato de que aprender inglês teria que esperar. Mas então, eu descobri que tinha um horário específico na rotina missionária para nós estudarmos o idioma. Como missionários, nós ganhamos um livro para estudar inglês, mesmo servindo em um país que não falamos inglês. Eu fiquei tão feliz, eu estudava todos os dias, mesmo não tendo uma companheira americana para praticar ou então me ensinar. Eu orei muito para que o Senhor me ajudasse a aprender. Na metade da minha missão, quando o meu segundo presidente de missão chegou, eu descobri o dom de línguas na minha vida. Ele era americano, mas ele tinha servido no Brasil há anos atrás, então ele sabia o português, mas a esposa dele não sabia. Estava sendo extremamente difícil a adaptação para ela, e foi aí que eu orei para que o Senhor me ajudasse a conseguir me comunicar com ela. Como um passe de mágica, mas eu sei que não foi, eu simplesmente sabia inglês. Eu não sei explicar, mas eu simplesmente entendia tudo o que ela falava e eu conseguia conversar perfeitamente com ela em inglês. Apesar de ter servido no Brasil, eu vi o dom de línguas na minha vida. E como eu sou grata por essa experiência. Se você está se preparando para a missão e principalmente se você vai servir em outro país e não sabe o idioma, fica tranquilo. Eu te prometo que ao se esforçar para aprender e orar ao Senhor pedindo ajuda, você vai conseguir aprender. Ele vai te abençoar com o dom de línguas. Agora me conta, você já conhecia essas formas do dom de línguas? Já passou ou ouviu alguém passar por uma experiência assim? Me fala aqui nos comentários, porque eu quero muito saber as experiências de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!